Fala que beleza? Estamos aqui mais uma vez com o Projeto Tester, que está mapeando os cargos e papéis da área de testes em todo o Brasil. Hoje estamos aqui falando de mais um cargo, é o Software Developer Engineering Test, que é o famoso SDET. A gente vai saber um pouquinho mais sobre esse cargo e se você já viu algum desses vídeos, tem aqui no canal. Continue inscrito aqui no canal, dá um joinha e vai lá para os próximos vídeos que tem uma playlist com todos os vídeos sobre cargos e papéis. Então você pode tirar suas próprias conclusões a partir deste projeto, que é o Projeto Tester e todos os seus cargos. Então hoje a gente está aqui para falar sobre esse cargo com o Rafael Pereira. E aí, Rafael, beleza? Opa, boa noite, tudo bom? E você? Joia demais, muito bom receber você aqui, meu querido. Eu que agradeço o convite. Vamos Que bater um isso, papo desse cargo polêmico aí. é um cargo polêmico, né? Um cargo novo na área. Como alguns cargos já estão em depreciação, outros cargos vêm chegando. Esse é um cargo muito em alta e você vai falar aí para nós hoje, né, Rafael? Sim, exatamente. O cargo de SDET está começando a ganhar uma força e não só aqui no Brasil, né? Está ganhando força mundo afora. Então, grandes empresas já estão contratando elas, entre elas, que eu dei uma olhada no LinkedIn hoje. A Canonical, que é que suporta o Ubuntu, a Disney, a Mastercard, Apple, Tesla, enfim, muitas outras, mas essas são algumas para citar a dependência que o mercado está tendo desse tipo de profissional. Pois é, e é muito interessante a gente sempre conhecer coisas novas e nos atualizar. Então a Sim. gente tem um ritualzinho aqui. A gente começa falando, vou mostrar aqui para vocês. A gente começa falando de onde se encaixaria o cargo, né? Onde que se encaixaria ali no mundo dos testes. A gente sempre faz referência ao livro Os Caminhos do Testador, que o link está aqui embaixo para você assistir, é para você ler, né? A gente vai ver no final de todos esses vídeos onde encaixam todas os cargos. Uhum. Então, começando aqui, Rafael, como você se definiria nos caminhos do testador? Lembrando que a gente tem ali alguns caminhos, né? O pessoal pode hoje trabalhar só com back-end, pode trabalhar só com front-end, pode trabalhar com o negócio, que é o inicial da área aí. Pode ser um full stack, trabalhar com tudo, de tudo um pouco ali. Pode ser um especialista em algum ponto. Como você se definiria nesse caminho? Eu reli o livro para ver Olha só. aonde que encaixava, e é bem difícil de falar, porque ele está nos 5 caminhos ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo ele também não está. Eu diria que ele é um especialista pelas características. Ele está ali na rota, ali na jungle, né? Então ele está nessa rota de especialista, mas ele não é somente um especialista em testes. A gente vai falar mais um pouco, mas a especialização dele é dividida em 2 grandes áreas. Então, e ele também atua em um outro nível. Hoje nós temos, né, um dos caminhos do testador aí, o full stack, o front-end, negócio, back-end especial, mas normalmente o que a gente tem quando nós estamos falando da área de qualidade, de QAs em si, é que eles são todos voltados muito mais para o negócio, né? A gente tem essa é a área, né? O SDET começa a entrar na área estratégica. Então, ele entra junto com arquitetos e engenheiros para resolver problemas ali da qualidade, mas não somente ali da qualidade do dia a dia, né? Então, eu não vou. O SDET não vai lá e resolver um ponto específico do time do Zezinho que não está conseguindo fazer algum tipo de teste. Ele entra num nível um pouco mais macro mesmo de uma arquitetura empresarial, onde ele está ali com os arquitetos, engenheiros, todos ali, engenheiros de DevOps, infraestrutura, segurança. Então, é um nível bem interessante. Então, eu diria que sim, ele é um especialista, mas ele joga em todos os cantos, porém no nível estratégico.
Muito boa. Então a gente já consegue ver onde ele se encaixa aqui, ó. Então a gente já consegue ver aqui onde se encaixa o SDET, né? Ele é um especialista e ele caminha, flutua em todos os dados ali, ó. Para quem gosta do mapa do jogo MOBA, ele é um cara do jungle ali, né? É um É o, caçador. é o full stack, especialista em full stack. Bem isso. Ele tá. O SDET é um cargo complicado. Vamos colocar bem dessa forma. Ele é um cargo peculiar e complicado. E você acredita? Aí vem uma outra perguntinha. Você acredita que ele pode ser um SDET em back-end? Ele pode ser um SDET em front-end? Não, Ele tem que ser porque geral. em tudo. Porque assim, o SDET, por quando a Microsoft começou a definir isso, eles estavam precisando de um papel mesmo, né? De papel cargo, né? Que alavancasse ali toda a parte de qualidade, mas não somente com processos, mas com toda a parte também ali de automação. Aí, com o que a gente fala com automação? Tudo. Mas aonde automação? Se a gente pegar, né, a pirâmide de teste, honeycomb teste, enfim, independente do tipo de desenho, ele tá atuando e ali no auxílio de todas aquelas camadas, né, da pirâmide, mas ele entra muito forte com a criação de ferramentas e estruturação de frameworks para teste. Porque você começa. Porque imagina, hoje vamos pegar o QA que está dentro de um time, está inserido num time. Ele tem N preocupações ali com o fator negócio, né? Que até o Papito traz muito bonito isso, que é o QA sendo o braço direito do negócio dentro do time, né? Então a preocupação do QA ali vai ser com, além da qualidade, ele está ali como o maior apoiador do negócio. O SDET muda de posição. Ele não está ali para ser esse braço direito do negócio. Ele vai fornecer as ferramentas para os QAs que eles consigam ser os braços direitos. Então, no dia a dia que a gente tem lá, eu preciso, pensando no QA tradicional de teste mesmo, né, que só acha bug, né? Pensando nesse caso, o QA vai ficar lá só procurando bug e tudo mais, e precisa também fazer automação e tudo mais. A empresa ainda não evoluiu o suficiente para entender a grande importância do QA. Onde que um SDET se encaixaria ali? Ele começa a montar as ferramentas de automação para começar a alavancar o QA, para ele não ter que ficar se preocupando assim, nossa, eu tenho que fazer uma base muito boa do meu framework de teste, que só entrar aí nesse parêntese, né, que quando a gente entra hoje nas empresas e tudo mais, estão sendo poucas empresas, até as que eu acompanhei, que estão usando softwares proprietários para fazer os seus testes, né? Então, você tem o Test Complete, o HunterX. Então, muitas empresas estão optando por usar Ruby on Rails com Protractor, usar Java e o combo Selenium mais JUnity, o Python usando o Robot Framework, Cypress. Então, o que o SDET vai vir, vai ajudar esse QA do dia a dia, como um braço direito do negócio para ajudar nessa automação. Ele vai começar a montar a base. Uma base o suficiente que seja fácil de desenvolver no dia a dia e que o QA não precise ficar se preocupando com certos problemas técnicos. Então, por exemplo, você tem lá uma automação end-to-end que você só trabalha com serviços. Então, o que eu tenho que mapear todos os endpoints, as URLs do ambiente de homologação, ou AT, ou Dev, enfim, TU, TI, cada empresa tem a sua determinação. Então, eu preciso ficar mapeando, eu tenho que pegar lá o descritor, né, do endpoint usando um Swagger, eu tenho que ficar gerando as classes e tudo mais. Um SDET vai vir e falar, olha, quanto tempo você está gastando nisso? Fala, olha, eu gasto muito mais tempo nesse mapeamento de endpoints do que criar o roteiro ali que a minha automação vai rodar, que é, eu preciso fazer uma validação de 5 endpoints aqui, pensando na automação end-to-end, fluxo feliz do negócio, eu preciso fazer o login e no final que ele consiga sair com um saldo em conta, pensando num cliente de banco. Mas eu gasto muito mais tempo entendendo todo o endpoint,
tentando entender as estruturas. O teste mesmo, você escreveu o teste, o assert, act e o arrange, é pouquíssimo código. O SDET vem nisso e fala, então beleza, eu vou te ajudar nesse mapeamento. Mas o SDET vai fazer o mapeamento? Não. Ele vai construir uma ferramenta que ajude ele a mapear aquilo lá. Então, pensando aqui, eu tenho mais familiaridade com o Java. Então, eu já tenho um descritor lá do Swagger, por exemplo. O descritor do endpoint que está utilizando o Swagger. Se o Swagger está devolvendo tudo certinho, eu posso usar as próprias ferramentas que o Swagger me dá e eu gerar as classes deles ali e pronto. Se eu tiver um controle de variáveis de ambiente, pronto. Você já tem as URLs mapeadas, os endpoints mapeados, request response, header, cookie, token e tudo mais, tudo mapeado. Pronto, tá aqui, ó. Então, o SDET vem muito com essa força de estar ajudando a área de qualidade a alavancar o negócio. Ele não é a qualidade, vamos colocar dessa forma. Ele não é a qualidade do negócio. Ele não é o braço direito do negócio. Ele é uma grande ramificação, um grande braço do QA, da área de qualidade. Então, ele está ali para ajudar o QA a acelerar. Uma outra problemática que a gente encontra em todos os lugares que eu passei, eu acredito que a maioria do pessoal do chat também tenha passado por isso, é o tal da massa de dados. Se tem um negócio que é complicado de fazer, de ficar gerando massas e tudo mais, de ficar gerando informações, é o tal da massa de dados para você fazer os testes. Então, quantas vezes eu ouvi assim, nossa, eu vou fazer todo o meu ciclo de teste daqui uma semana. Então, eu já tenho que começar a preparar minha massa para ela ficar pronta. Então, porque vai ser, pensando no teste mesmo final ali, porque a adesão de um cliente aqui pro meu sistema leva 5 dias, porque ele passa pelo RH, então o sistema tem que simular isso, e tem um sistema que valida com um cliente que também está com o ambiente dele de TU, TI e tudo mais. Aí pega lá, que fez lá uma massa, queimou ela. Pronto, daqui uma semana só que ele vai ter de novo essa massa. Então, qual que é a força desse SDET com esse cenário? Ajudar a construir a criação massiva mesmo de dados, lugares centralizados onde o QA vai lá e consulta, fala, preciso consultar essa massa de dados aqui, ó, tá aqui, ó, para você. Então, ele vem com uma vez que o QA é o braço direito do negócio, o SDET é o braço direito da qualidade. Então, ele entra ali e fala assim, ó, quais são as ferramentas e tudo mais. Claro, o SDET entra também muito forte com a parte toda de DevOps, toda a parte de qualidade de código, toda a parte de testes mesmo, né? Porque é aqui que entra a polêmica, né? O que é o SDET? Ele é um QA ou ele é um Dev? Tudo que eu falei agora é questão de Dev. Um desenvolvedor conseguiria fazer muito bem uma geração de massa de dados, uma criação automática de descritores de endpoints, gerar ferramentas ali que consigam mapear as telas web. Isso é um desenvolvedor, sabe fazer. Mas aí a gente pega o livro do James Bach, né, do Lessons Learned, o livro de cabeceira aí dos QAs, né, é quase uma bíblia, né, porque ele tem as lições pequenininhas, você tira ali a nota um pouquinho e fala, clareou minha mente hoje. Ele tem a parte ali de um capítulo que é sobre automações. E ali ele fala que a automação é um processo de desenvolvimento de software. E o que você precisa, nesse caso específico, né, pensando em automação, o que você vai precisar? Ele elenca ali 3 perfis, né, que é o desenvolvedor, que ele vai ter muito mais aptidão com programação ali para fazer as ferramentas e tudo mais. O tester, que ele entra, ele chama de tester mesmo, mas a gente pode colocar aqui, né, no quase 20 anos de livro, né? Então entra o QA, que ele sabe montar toda a parte de modelagem de testes e tudo mais, montar as estratégias, o que de fato vai ser automatizado no ponta a ponta, no fim a fim. E também tem a parte de gerenciamento de projetos. O que acontece? O SDET é os 3. Ele consegue abocanhar em um único cargo, ele abocanha os 3. Por quê? Ele vai ter a especialização em código mesmo.
Então, depois a gente entra mais em detalhe, mas eu tenho muito tempo de experiência, muito tempo como desenvolvedor. Então, eu entro muito com falar, beleza, é código, vamos programar, vamos montar arquitetura, vamos usar as boas práticas. Mas também eu entro muito com essa parte de entender o que nós devemos fazer automação, quais são as ferramentas, o que a qualidade ali está precisando. Então, essa parte de qualidade que ele entra como até um insumo de negócio para ele. Porque a gente pensa no desenvolvedor, o negócio dele é fazer as features do dia a dia, né? Então, o SDET vem com essa especialização na qualidade em saber o que tem que fazer. Então, ele com o SDET, ele é o como. Ele é o vou fazer um código assim se assado, mas o porquê, a forma de ajudar a parte toda dos QAs, do dia a dia, de features, como que alavanca, todos os processos, ele também tem. Então ele entra ali como um grande suporte. E também com a parte também de gerenciamento de projetos, que no caso, que a gente pode pensar ali, que o livro dele começa ali a arranhar, né, naquela época, 2002, 2001, que saiu o Manifesto Ágil, então, um ano da tábua redonda do Manifesto Ágil e tudo mais. E começa a arranhar esse novo modelo de desenvolvimento, né, desse modelo de gerenciamento. Mas quando você pensa em um waterfall, que é ter toda a parte ali de gerenciamento mesmo, mas pensando em responsabilidades, o SDET entra muito com essa parte. Ele sabe ali gerenciar o que ele está fazendo, ele já tem o controle, ele entende como gerenciar um projeto de fato, gerenciar um projeto de automação. Então, aí respondendo a pergunta, né, o que o SDET é? Ele é um QA ou ele é um dev? Ele é os dois. Ele tem na balança dele os dois muito forte, porque ele vai ter que saber muito bem fazer um desenvolvimento, ele vai ter que entender muito bem as nuances do que ele está fazendo ali, e também saber, beleza, eu sei programar, mas o que eu vou ter que montar? A qualidade entra ali. Estratégias de teste e tudo mais. Então a resposta é os dois. Ao mesmo tempo, os dois. Claro, ele não, voltando àquilo, né, que eu estava falando ali no começo, ele não é a pessoa do negócio, ele não vai fazer a qualidade em cima do negócio. Ele faz a qualidade em cima de arquiteturas, de projetos e tudo mais. Muito bom, meu querido. Você já pincelou aí a maioria das perguntas que a gente vai fazer aqui, mas com o passar do tempo aí, o pessoal ainda precisa comparar um ao outro e a gente vai... Vamos fazer as perguntas. Aqui. Sim, sem problemas. Você falou, atualmente você está nesse cargo, mas você já passou por outros cargos na área de testes? Eu passei há um tempo, como QA Senior numa empresa. Então, a intenção do projeto que eu já estava caminhando para ser um SDET. Mas o caminhar da carruagem foi ser um QA mesmo, como ser o braço direito do negócio. No caso, o nosso negócio, a área nossa de atuação era time de arquitetura. Então, a minha toda a parte de qualidade, ela entrava fazendo realmente testes em cima de arquitetura. Então, já atuei como QA sem ter esse foco de SDET. Tá. E qual seria o seu processo atual? Como que é hoje? Eu acordo, tô brincando. Eu acordo, tô escovo os dentes? Não. Entrei lá na empresa, normalmente eu vou abrir lá o Jenkins, ver o que tá rolando nas pipelines. Como que é o processo do SDET? O que faz no dia a dia aí? Eu vou dar o exemplo da minha atuação, que eu estou fazendo hoje. Hoje eu trabalho num time que é um time de plataforma. O cliente contratou a empresa para a gente criar um time inteiro de plataforma, na qual ele tem como alvo mesmo a qualidade. Então a gente está começando a alavancar a qualidade dentro desse cliente. Então, o que eu vou fazer a hora que eu acordo?
Pensando numa segunda-feira de manhã, pós-domingo, depois de um dia de jogo de feijoada. Eu vou entrar nos rituais normais que nós temos, mas o meu papel não vai ser entrar num. Deixa eu verificar como está o Jenkins, como está o Zephyr com os testes, o que deixou de rodar ou não, o que caiu em produção, ou até mesmo, nossa, eu tenho que fazer a estratégia de teste. Não. A minha atuação está sendo montar processos que vão ser automatizados. O que se define em cada estrutura ali da famigerada pirâmide de teste, a teste unitária é isso, integração, end-to-end, user interface. E neste momento, não agora, né, que nós estamos aqui, mas nesse período que eu estou alavancando o framework de testes do pessoal. Então, hoje eu estou fazendo realmente um papel muito de programação mesmo. Estou atuando fortemente com programação, ajustando vários itens, mas eu não estou fazendo o teste do dia a dia. Eu não estou entrando lá e baixando um ticket e falar, nossa, eu tenho esse cenário aqui, aí entra cenário de teste, caso critério de aceite, enfim. Eu não vou pegar nenhum item desse e falar, vou fazer aqui, né? Vou lá, começo a programar, não. Já tem toda a estrutura pronta. O que eu consigo alavancar com isso? O que eu consigo deixar mais ele eficiente? Quais são as deficiências que ele tem hoje? O que está faltando para a gente colocar ele, para ele se tornar cada vez mais, não algo que o QA tenha que se ficar preocupado, mas que seja aquela ferramenta mesmo, aquele canivete suíço que a hora que ele precisar, está ali e está rodando constantemente. Então, hoje, o meu cargo hoje é de especialista. Então, eu e os outros testers que também são especialistas e cada um com a sua função, a gente discute muito no dia a dia sobre toda a parte de processos, massa de dados, o frameworks de automação, a parte toda de métricas, como é que a gente pode pegar e fazer uma extração de relatórios em que o sistema não fornece, mas se eu juntar essas 10 APIs aqui, que o sistema me fornece, eu consigo. Então, como é que a gente consegue acelerar isso? Então, são muito nessas discussões que eu faço no dia a dia. E sempre dando um report para o cliente, e não o cliente de negócio. É um cliente ali já que a pessoa que é responsável, ela já é coordenadora de uma área de testes. Então, o report já é direcionado, literalmente, eu direciono para o chefe, não é para o QA ali que está junto no dia a dia. Claro, a gente vai lá, então, por exemplo, montamos um processo, então pode acontecer, ou essa semana é de treinamento, a gente tem que polinizar esse conhecimento ali internamente com o que a gente fez. Então, treinamentos, workshops, dojos, e por aí vai. Então, meu dia a dia está sendo esse atualmente, que tá ajudando nessa plataforma de qualidade para acelerar mesmo. Aí, literalmente, agilizar, não o agile, né? Mas no sentido de agilizar entregas e o nosso principal foco é a qualidade, montar as ferramentas que seja de fato o canivete suíço, a espada, o martelo, que o QA precisar ali no dia a dia. Muito bom, você já respondeu. Outra pergunta, que seria quais são as atividades do dia a dia. Completando isso daí, então, vou fazer mais uma pergunta aqui, que seria, em que metodologia que você atua hoje? Você tem alguma metodologia? Você é ágil? Você é algum processo mesmo tradicional? Como que é? Hoje a gente trabalha com agilidade, sim. Tem todos os processos, os ritos, todos os papéis, tudo encaixado dentro do ágil. Claro, tem as suas modificações, porque varia, né? O legal do ágil do agile é isso, que ele não... Principalmente pensando no framework do Scrum, que ele é bem aberto, né? Então você pode ter as suas modificações, mas sim, é voltado à agilidade, o padrão, né? Cada 2 semanas uma entrega, todos os ritos. Aí já tentando responder um pouquinho dessa pergunta, quais são minhas atividades do dia a dia, uma delas é fazer refinamento
técnico e de backlog. Então, o cliente tem lá N necessidades. A gente vai lá, eu como o SDET, vou lá e mapeio essas necessidades ferramentais mesmo, processuais. Ok. Quando a gente pensa na parte de automação, teste, frameworks e ferramentas, muito se entra análise técnica. O que é viável ou não para a gente colocar? Então, surgiu... Vamos colocar o Copilot. Saiu em fase beta aí, eu acho que já até saiu, né, de novo do GitHub e já parou, né? Eu não sei em que pé que tá, mas será que era viável a gente colocar isso para teste? Será que faz sentido? O que isso aí pode nos ajudar? Será que a gente consegue entrar em contato com o GitHub? Consegue fazer algo, uma parceria? Como é que eu contrataria? Um outro exemplo. Hoje, uma grande dependência que existe é toda a parte de ambiente de desenvolvimento, tanto dos devs mesmo, até mesmo dos QAs que vão fazer a automação. Então, saiu agora, né, o GitHub Dev, tem outras ferramentas. Então, será que é viável fazer isso? Será que a gente consegue? Entre outras coisas. Será que compensa a gente atualizar essa biblioteca? Se eu atualizar essa biblioteca, o que eu quebro aqui dentro? O que a incompatibilidade vai acontecer com o meu projeto? Então, esse meu dia a dia entra muito não só no fazer mesmo, mas também essa parte aí de ajudar o cliente nesse refinamento. Porque nesse caso específico, o PO ele também é técnico. Então, entra muito essa bagagem técnica, análise técnica, vale a pena ou não, refinar, a gente tem que montar um treinamento, montar um roteiro aqui de estratégias de teste e tudo mais. Então, esse dia a dia, pensando já na metodologia ágil, é bem menos desenvolvimento e muito mais processual, escrevendo e tudo mais, montando as instruções. Muito bom. Você respondeu outra pergunta também, o tipo de contato com outros cargos da empresa. Vamos para a próxima. Sobre ferramentas. Se você quiser perguntar sobre isso, pode ir. É que assim, os cargos que eu tenho contato hoje, apesar da gente responder pro PO técnico da empresa, do cliente, que ele é um responsável por uma área, a gente tem contato com N áreas, N perfis. Desde CTOs, arquitetos, engenheiros, infraestrutura, segurança, a parte toda de negócios também, para entender o que eles estão precisando. Os QAs, que eles são os nossos clientes mesmo, de fato, assim, o QA é o meu cliente, eu poderia colocá-lo até maior como um PO, falando, não, ele é meu cliente, eu preciso estar em contato com ele. Então, o contato não é somente com o desenvolvedor, com o Scrum Master, com o PO. Então, a gama de pessoas que eu tenho contato ali no dia a dia é muito grande por se tratar de um time de plataforma. E também pensando no cargo também de SDET, ele também tem que estar indo lá falar com o QA do dia a dia, o QA que está ajudando o time de negócio dentro das squads. Além disso, ele tem que ir lá falar com o time de arquitetura, porque ele viu uma necessidade lá com o QA e falar, olha, eu preciso fazer uma geração automática aqui desse endpoint, só que esse endpoint não é REST, ele é SOAP. E aí, o que você pode me ajudar? Você consegue montar uma estrutura? Aí fala, beleza, eu acho que eu consigo. Aí eu vou ter que ir lá falar com a arquitetura, defender todo um processo, falar, ó, eu vou montar assim, assim, assado, ou vou consumir tal recurso, etc e tal, vou ter que acessar banco, etc. Aí depois que eu falei com a arquitetura, eu vou ter que ir lá ainda falar com a infraestrutura. Falar, aí, infra, eu vou ter que fazer isso, aquilo. Vou ter que falar com o PO, falar, PO, no meu caso aqui, toda essa parte vai te fornecer relatório X, Y, Z. Então, são N contatos com que eu tenho no dia a dia. Não é somente o negócio e o meu time ali. Então, é o QA e toda a parte ali arquitetural, engenharia, infraestrutura e tudo mais. Muito bom. E ferramentas, mano? Vamos falando assim, porque talvez tem gente aqui que tá entrando na área. Qual que é o tipo, né? E quais são as ferramentas que você mais utiliza? Bom, a galera que tá entrando aí, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, tipo, seria em qual fase ali da pirâmide, ou em qual nível de teste que tá, que quando a gente fala de ferramenta de automação, a gente lembra de pirâmide, ou play, ou
pessoal fala muito aí. E quando a gente fala sobre processo, a gente fala sobre níveis de teste, né? Unidades, enfim. Aí, qual tipo e quais ferramentas você mais utiliza? Vamos começar pelas ferramentas. Hoje, utilizando uma stack Java para o framework de automação. Então, o que tem dentro dessa stack de Java? JUnit, para fazer os testes unitários para o próprio framework e também para os squads quando estão fazendo APIs em back-end de Java. Da parte de testes de integração, aí vai variar muito de time para time, porque eu trabalho com várias consultorias, mas normalmente, como é dependência ali de APIs mesmo, é o Hash Assured para fazer essa autenticação. Quando é banco de dados, aí você utiliza os próprios conectores. E chegando lá no final da camada dos testes ponta a ponta, a gente tem 3 frentes: web, mobile e APIs REST. Então, para cada uma delas é uma ferramenta. Então, mobile, o Appium. Então, faz toda a conexão com um Appium e tudo mais. Web, utiliza o Selenium como entrar e validar os elementos. E a API volta a utilizar o famigerado Hash Assured. Então, pensando nessas 3 camadas, essa é a stack hoje na qual eu trabalho. As outras ferramentas que tem ali por fora, a gente utiliza aquela ferramenta empresarial de Mobile Center, que faz o farm, Dev Farm, né? Então, Devices Farm. São vários dispositivos, aparelhos, Android, iOS conectados, né? Então, para fazer o uso, então o Appium vai conectar nesse Mobile Center. As outras, então, e toda uma stack da Azure. Então, o SQL, a Azure SQL, Database e toda a parte sua ferramental. Muito massa, cara. E a gente tá chegando ao final, galera. Se você ainda não é inscrito nesse canal aqui, se inscreve aí, manda para os seus amigos. Sempre tem aquela conversinha, né, na hora do café, falando o que faz, o que não faz. Se você tá nessas conversas, já manda esse vídeo aqui pra galera e tem a discussão mais... Gente, hoje eu tô bloqueado. Nossa, eu tenho que cortar toda hora. Falta de café, isso aí. Hoje tá faltando. Na verdade, é porque eu acho que eu tomei muito café hoje. Eu não tô podendo tomar café. Enfim. Então, se você tem mais propriedade para conversar com a galera e mandar esse vídeo aqui para todo mundo. Rafael, e técnicas de teste? Quais você usa no dia a dia? Hoje a gente está utilizando muitas técnicas, pensando em modelos e tudo mais, baseadas em risco. Hoje, uma necessidade que esse cliente está tendo, pensando na parte de teste end-to-end mesmo, o final, a estratégia principal que está sendo utilizada é testes baseados em risco. Porque por N processos do passado, aconteceu de fazer todas as automações serem validações de campo, validar se tem um ícone na tela, validar se o request response está correto. Isso tudo lá na última camada. Então, para o pessoal que não tem, né, tanto o conhecimento, né, quando a gente pensa nessa pirâmide, quando a gente chega lá no final e olhando o end-to-end, os testes tendem a serem menos incisivos e mais assertivos. Em que sentido isso? Ele é mais assertivo para o negócio. A responsabilidade desse teste ponta a ponta, teste end-to-end, ele vai reproduzir o que o cliente está fazendo no dia a dia mesmo. Então, quando a gente pensa em uma ligação, baixar a conta para pagar o celular. Então, entro lá no aplicativo da minha operadora, na qual eu tenho a conta. Então, faz o login, senha, acesso o menu de dívidas, boletos, vou procurar a última que está em aberto, vou fazer o código de barras, internamente ali faço um processo de pagamento, pagou. Então, nesse caso, esse cliente estava validando, o login está funcionando, e toda hora, né? Então, o login está funcionando,
o botãozinho está aparecendo na tela com o texto certinho. Então estava fugindo muito do que era esperado do negócio. Então a gente está trabalhando muito com esse. Agora vamos começar a trabalhar em risco. O que eu tenho que deixar funcionando para que eu consiga deixar essa automação rodando na madrugada toda e que meu cliente não vai estourar um erro na cara dele na hora que ele abrir o aplicativo ou fazer alguma ação de suma importância. Então, hoje a gente está trabalhando muito forte nessa parte de riscos. Dentro de todos os outros processos no qual a gente está fazendo essa polinização de conhecimentos, entra exploratórios, entra toda a parte de funcional. Não, a gente está entrando muito forte também com essa parte do não funcional, de mostrar o techniquez ali, falar, vamos no código. Então, por exemplo, teste unitário. Hoje, a gente está muito inserindo esse conceito, por mais que ele seja mais velho, que eu acho que somando a idade de nós dois aqui, né? Já tem tantos anos no mercado, ainda se falta muito, ele é muito preconceito, ele tem um preconceito consigo. Teste unitário é besteira. Então a gente está fazendo uma polinização de conhecimento, tanto para os devs quanto para os QAs. Mas espera lá, o QA está desenvolvendo teste unitário? Não. Ele não está desenvolvendo. A gente está deixando ele com o conhecimento suficiente para que ele também possa ensinar os próximos devs que entrarem. Então, assim, um alvo mesmo que a gente está colocando, principalmente em teste unitário, quais são os benefícios do teste unitário? Ele é só para validar o meu fluxo? Não, não é só isso. Ele vai fazer todo o seu pequeno teste, né, de unidade ali do seu método, ou ali da sua classe, mas ele não vai só encontrar erros de lógica. A gente está mostrando muito que o teste unitário ele encontra algo que é bem importante e que é até um conselho para quem quer polinizar esse conhecimento dentro dos seus times, principalmente para dev que tem esse pensamento de para que eu vou fazer um teste sendo que o QA vai achar depois. O teste de unidade, o teste unitário, o teste unit, ele acha problemas de arquitetura de código. Então, você começa a ficar difícil de testar aquele pedaço por causa de muita dependência. Eu tenho que instanciar muito objeto aqui. O teste unitário começa a falar para você, olha, talvez isso aqui seja um problema. E até isso começa a ficar mais fácil para vender para as gerências, ou a importância de um teste unitário, que, além dele servir como uma excelente documentação do seu código, que ele é uma documentação viva, a não ser quando você tira, né, os testes, mas ele é uma documentação muito viva, ele está falando como é que o seu código e todo o seu processo está funcionando, parte a parte, ele também vai estar achando os erros ali de lógica e também vai estar achando problemas de arquitetura. Quando eu acho um problema de arquitetura, eu vou refatorando o código, eu vou redesenvolvendo ele, eu vou quebrando ali em partes, melhorando o meu código, eu começo a ter agilidade mesmo, rapidez em desenvolver mais coisas, porque ele começou a ficar mais maleável, ele é mais flexível. Então, quando a gente chega aconteceu isso, a gente chegou na gerência e falou, olha, a gente tem essas vantagens aqui. Você vai ter uma documentação viva do negócio, então, até geramos um processo que o código já vai para a ferramenta de documentação deles, pega todas as anotações, vão para lá. Fala, você tem uma documentação vivíssima disso daqui. Você vai achar problema de lógica, então você está economizando tempo do QA, que ele vai estar procurando outras coisas ali de qualidade e outros problemas ali. E também vai estar economizando tempo, não agora, mas no futuro, quando você precisar de novas implementações, porque o código vai estar tão flexível que vai ficar mais fácil de acoplar novas coisas, fazer novas implementações. Então, quando a gente está falando, né, quais são as estratégias de teste e tudo mais, a gente está entrando muito também nesses bits, nos não funcionais, nos funcionais, e principalmente olhando muito essa parte de risco. É isso. Muito bom, cara. E finalizando aqui, você consegue definir esse cargo em uma frase? Se eu consigo definir ele em uma frase, o SDET é o braço direito do QA. Ele é o ferreiro do QA. É verdade, é o ferreiro do QA. Esse daí dá até para colocar de thumb, assim. Vai colocar o thumb, é o ferreiro do QA. Então, é isso. Muito obrigado, Rafael.
você que ter agradeço. participado desse projeto aqui, ter trazido muitas informações para quem quer entrar nesse cargo, para quem quer trabalhar nesse cargo. E para a galera também de RH, né, que vai ajudar muito, tem uma job description ali muito legal. Ah, bacana. Fico feliz com isso. Então é isso daí, valeu, obrigado, Rafael. Galera, você que esteve aqui, se você já viu esse vídeo, se você já viu outros vídeos, compartilha. E se você ainda não viu os outros vídeos, se inscreve aqui no canal, dá uma olhadinha na playlist de cargos, que você vai ver tudo mais sobre outros cargos da área de QA. Não perca os próximos capítulos aí. Muito obrigado, um abraço.